Deus tem nos falado no Salmo 127, que diz: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-lo com sentinelas. Ou seja, Deus tem nos ensinado nesses dias que Ele é o nosso protetor. E quando o pastor me convidou, e aqui eu represento a polícia militar, eu falo como uma militar, amo a corporação, eu comecei a visualizar o que é a polícia. Quando você fala polícia, o que você lembra? Segurança, né? E a sociedade, ela espera da polícia militar a sua função constitucional, ou seja, a função constitucional e essencial da polícia militar é ser uma polícia ostensiva, né, que é uma polícia que é visível, é uma polícia que usa farda, usa viatura, usa armamento, ou seja, quem olhar para um policial militar vai saber que é um policial, vai saber que tem ali um braço do Estado. E a segunda função é a preservação da ordem pública. E nesse momento aqui, eu acredito que é onde a gente mais visualiza o poder de polícia, né? Que é quando, através de ações coativas, eu tento coibir para trazer o bem social, eu coíbo ações que às vezes são direitos individuais que eu posso restringir para o bem coletivo. E aí entra, né? Diversas formas do poder de polícia, mas tudo tendo o sentido de garantia, de proteção, de estabilidade de situação. Ou seja, eu vou tentar reduzir a ameaça de violência, eu vou tentar garantir a ordem no lugar que eu tiver, isso como policial. E isso que a sociedade espera de mim como polícia, espera de cada policial militar. E quando eu entrei na polícia, eu entrei em 2010 como soldado e eu trabalhei no Copom por 2 anos, quase 2 anos. E o 190, que é o centro de operação da Polícia Militar, ele recebe inúmeras ligações. E quando você fala de polícia, você lembra de segurança, você lembra de proteção e você lembra de socorro. E o 190, ele está no subconsciente de todas as pessoas. E eram inúmeras ligações que eu recebia de diversas solicitações. E é engraçado que até às vezes um rato, tem um rato aqui na minha casa, tô ouvindo um barulho. Porque o 190 no momento de aflição de uma pessoa, às vezes que ela precisa de um socorro, eu ligo o 190. Dentro dessa pandemia, eu comecei a pensar o que realmente mudou no cenário da segurança pública. E se a gente olhar pelos índices criminais de antes e agora durante a pandemia, a gente vai perceber que a dinâmica do medo mudou com o isolamento. Por quê? Porque antes eu tinha medo de andar na rua. Hoje eu tenho medo de ficar em casa. Por quê? Porque muitas pessoas passaram a ser alvo dentro da sua própria casa e o número de violência doméstica cresceu muito. As pessoas não estavam preparadas para conviver. E dentro da sua casa, a polícia militar só vai quando você chama, ou quando está em flagrante, ou quando aconteceu algum crime. E essa violência doméstica dentro do lar é algo que nós tentamos ajudar através da Patrulha Maria da Penha. E nós entendemos que elas ainda podem crescer muito se nós não intervirmos nas vítimas que se sentem vulneráveis ali. Com relação ao crime de patrimônio, a gente teve uma redução. Por quê? Porque as pessoas estão dentro da casa, então perdeu ali o princípio da oportunidade para o autor dos crimes. Ou seja, a casa sempre tem gente e eles não vão entrar. E aí, a gente começa a pensar na pandemia, mas como militar, o que eu penso da pandemia? Porque crime, ele vai acontecer. Ele pode reduzir, mas ele continua acontecendo. E muitos, nós não conseguimos evitar. Mas quando a gente para pensar na pandemia, a gente entende que a gente está lutando contra algo invisível. E a gente faz pensar e reconhecer
que nenhuma segurança terrena é capaz de nos proteger. Eu posso proteger uma vítima de violência doméstica, eu posso fiscalizar uma medida protetiva, eu posso colocar segurança numa casa, eu posso colocar câmera, concertina e tudo. Mas o que eu posso fazer com a pandemia? Como policial militar, nós nos sentimos impotentes. Os nossos policiais também estão sendo contaminados. Os nossos policiais também estão morrendo. E desde que as primeiras medidas de isolamento foram adotadas no nosso estado, no Brasil, no nosso município, em meados de março, a gente tenta apoiar e conter o avanço do novo coronavírus. A polícia militar em específico, a gente adequou a questão da fiscalização, ou seja, a gente apoia na fiscalização e no cumprimento dessas medidas protetivas, que são para restringir mesmo o ir e vir para um bem coletivo. E a gente faz parte desse serviço essencial. Nós somos treinados para enfrentar situações mesmo com risco da própria vida. Foi assim que nós fomos treinados, né? E por mais que nós nos esforçássemos, todas as áreas da saúde, da educação, outras áreas, a gente não consegue ser eficaz diante dessa pandemia. E aí o Senhor começou a falar no meu coração, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós compreendemos que somente nele nós temos segurança e proteção, em todos os sentidos. O Senhor, Ele está no controle de tudo. E a gente poderia citar vários versículos aqui que diz respeito à segurança e proteção. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração algo que é um dos salmos mais conhecidos, mas eu acredito que é um dos poucos compreendidos, que é o Salmo 91. Nós citamos ele de cor salteado. Eu acho lindo o Salmo, só que o Senhor começou a me fazer entender que da mesma forma que a polícia militar, ela pode trazer uma segurança para o indivíduo, o próprio indivíduo tem que ter atitudes, ou seja, ele tem que decidir agir de acordo com aquele momento. Ou seja, por mais que eu possa fiscalizar, que eu possa apoiar uma barreira sanitária como militar, aquela pessoa que está sendo fiscalizada, ela tem que compreender que ela tem que respeitar as leis, ela tem que ter atitudes coerentes às medidas de prevenção estabelecidas, ou seja, eu tenho que andar de acordo. E o Senhor começou a me falar do Salmo 91, fala, todo mundo cita, só que existem atitudes chaves dentro do Salmo 91 que a pessoa, o meu filho, tem que ter para que a segurança, para que a minha segurança, para que a minha proteção esteja com ele. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 91 e diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A tua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei,
Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de vidas e lhe mostrarei a minha salvação. Quando nós olhamos aqui para esse Salmo 91, que muitas vezes nós pegamos os versículos, 1000 cairão ao seu lado, a peste não vai te pegar, e aquele negócio que você cita sem compreender que existem ali 7 chaves que você precisa saber. São 7 verbos, são 7 ações, são 7 atitudes que aquele que quer ter a segurança e a proteção do Altíssimo, que a polícia militar não pode dar, que a polícia civil não pode dar, que ninguém da segurança pública, que ninguém da educação, que ninguém da saúde pode te dar. Você vai aprender hoje qual atitude você tem que tomar. E a primeira coisa está no versículo 1, e diz o verbo habitar. Aquele que habita, ou seja, aquele que mora, aquele que está dentro. Ou seja, nós estamos seguros quando estamos dentro de casa. O Salmo 27:4 diz: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Habitar no esconderijo é estar seguro o tempo todo. Onde é nosso esconderijo? Na presença de Deus. O maior desejo de Davi revela como ele definia as suas prioridades. Ou seja, estar na presença de Deus para ele era o mais importante. E isso, queridos, é uma escolha, é decisão. Existem pessoas que esperam ter vontade de ler a palavra, esperam ter vontade de ir na igreja, esperam ter vontade de orar. E eu vou te dizer, isso não surge espontaneamente. Isso precisa de um primeiro passo. Isso precisa de ser prioridade. Precisa ser uma luta diária da sua vida, constante. Ou seja, se eu não tiver disciplina, a minha comunhão com Deus ficará prejudicada. Eu preciso habitar, ou seja, eu preciso permanecer, eu preciso estar na presença de Deus. Segundo verbo, descansar. Ou seja, o que é descansar? O dicionário traz que é livrar de uma atividade cansativa ou estado de fadiga, proporcionar ou obter tranquilidade, livrar-se da apreensão, receio, preocupação, acalmar-se. Ou seja, o seu trabalho é descansar, como aquela canção diz, livrar-se das preocupações. Eu preciso deixar a minha fadiga, eu preciso deixar as minhas preocupações. E o Salmo 116:7 fala: volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom, Ele nunca nos abandona. Quando você compreende que o descansar é o trabalho do cristão, gente, que trabalho mais tranquilo. E ao mesmo tempo tão difícil, porque muitas vezes a gente quer ter o controle da situação. E o Senhor tem nos falado nesses dias: o teu trabalho é descansar em mim. Eu estou no controle da situação. Pode descansar. Evita a fadiga, evita as preocupações desnecessárias, evite as insônias nas madrugadas. Descanse. O terceiro verbo, dizer, ele fala: direi do Senhor. Ou seja, eu declaro, eu chamo à existência a palavra de Deus para a minha vida. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Ou seja, quando eu me converti, eu compreendi tanto essa situação que eu comecei a comer como se fosse mel a palavra de Deus, porque eu compreendia que ali Ele queria revelar quem Ele era para mim, porque quando eu digo a palavra, eu sei que eu estou dizendo o que Deus diz sobre mim. E eu quero te fazer uma pergunta hoje: o que tem saído da sua boca nesses dias? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, e do que você tem se enchido nesses dias, o que você tem ouvido nesses dias. Tiago 3,10 diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Quantas vezes nós perdemos tempo
perdemos tempo assistindo coisas que não nos edificam, coisas que não vão fortalecer a nossa fé. E a boca fala do que o coração está cheio. Você só sabe murmurar porque você não tem se enchido daquilo que é a fonte da vida, da palavra de Deus. Não foque nas circunstâncias que nós temos vivido. Não foque na pandemia. Aproveite o seu tempo intencional. Quarto, confiar. Aqui fala, no versículo 2 também diz, nele confiarei. Ou seja, confiança plena. O que é confiar? Confiar é pôr algo, alguém ou a si próprio sob guarda, cuidado de uma pessoa. Ou seja, é alguém que eu tenho confiança, eu entrego a alguém a responsabilidade de uma missão, a responsabilidade de um trabalho. Eu entrego a minha vida, eu estou incumbindo alguém quando eu confio. Eu lembro do Salmo 37:5 que diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ou em outras traduções, e o mais ele fará. Ou seja, confia. Confiar é entrega. Ou seja, Jesus é a fonte da coragem. O medo não pode mais me deter. O medo me angustia. O medo me traz ansiedade. Mas quando eu confio, eu entrego a responsabilidade da minha vida nas mãos daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a coragem. E o Senhor te enche de coragem porque você confia. Próximo verbo é o verbo amar. Está no versículo 14. Diz assim, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Ou seja, eu me apeguei a ele. Encarecidamente significa apegar. A ti me apeguei com amor. Ou seja, amar a Deus significa ter um desejo mais profundo de conhecê-lo, mais profundo de agradá-lo. Quando você ama alguém, você quer presentear esse alguém. Da mesma forma, nosso relacionamento com Deus, quando nós o amamos, e a palavra de Deus fala em Josué 23:11, portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Ou seja, quando nós amamos, nós nos empenhamos, nós nos esforçamos em agradar, nós nos esforçamos em conhecê-lo. 1 João 4:11 diz, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Quando eu amo ao Senhor, Ele me ensina a amar o meu próximo. Quando eu amo ao Senhor, eu compreendo que se eu amo a mim, eu amo o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu consigo amar a mim. Porque amar como nós amamos. Amai-vos uns aos outros. Outro versículo também lindo é 1 João 5:3. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Porque quando você ama, você se apega tanto que tudo que aquela pessoa fala para você, ok, eu te amo, eu vou com você. Ok, eu te amo, eu quero te agradar. E quando João fala, 1 João fala muito sobre o amor, porque aquele que é nascido de Deus ama a Deus e conhece a Deus. Ou seja, quem ama é nascido de Deus. Continuemos nesse amor, queridos, porque o amor vai nos fazer apegar a Deus, e o Senhor vai ter aquela intimidade, assim como Ele nos amou, nós também devemos amar a Ele. Próximo verbo, conhecer, também está no versículo 14, diz assim, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ou seja, conhecer vai muito mais além de saber que existe um Deus. Conhecer vai muito mais além de saber os feitos de Deus na Bíblia Sagrada. Conhecer significa intimidade. Conhecer significa comunhão em relacionamento, em obediência sincera. Ou seja, eu conheço o meu pastor e ele me conhece.
A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Quanto o inimigo tem usado para tentar contra o povo de Deus, porque ele não conhece a palavra do Deus que ele serve, porque não tem comunhão, porque não tem conhecimento, e nós estamos perecendo por isso. Nós lemos o Salmo 91 sem conhecer. Nós lemos a Bíblia sem conhecer, mas quando nós conhecemos, é tirado dos nossos olhos a escama. E nós conseguimos obedecer e compreender os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz em João 10,14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Será que você hoje consegue conhecer a voz do seu mestre? O Senhor está nos despertando, queridos, para que essas chaves mude a nossa vida, mude a nossa compreensão daquilo que Deus quer de cada um de nós. E agora eu passo para o último verbo, que é o verbo invocar. Invocar significa conversar, chamar, orar. Quando nós invocamos a Deus, nós estamos falando com a pessoa certa. O Senhor diz no Salmo 145:18: o Senhor está perto de todos os que invocam. Sim, de todos que invocam com sinceridade. Salmo 55:16 diz: eu, porém, invocarei a Deus e Ele me livrará. Romanos 10:13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, nós invocamos às vezes tantas pessoas, chamamos tantas pessoas, e o principal não é o 190. O principal é o telefone do céu, é a oração, é no seu quarto, de joelho, intimidade. Ou seja, o Senhor no secreto, lá na sua casa, Ele te ouve, Ele quer conversar com você, Ele quer saber dos seus problemas. Não perca a chance de invocar o Senhor, invocando a pessoa errada. Ore ao Senhor, clame, porque a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Para de falar à toa, para de falar coisa que não precisa. Muitas vezes o nosso papel não é falar, é orar. E tem diferença nisso, não é murmurar, é louvar. Quando nós louvamos, cadeias quebram. Quando nós louvamos, nós compreendemos que eu estou adorando, eu estou cumprindo o propósito para o qual eu fui criado. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Eu não fui criado para ser uma policial militar somente. Eu fui criado para exercer um propósito para o qual eu fui designado por Deus. Isso tem que estar no nosso coração. Vamos só relembrar: descansar, dizer, que é declarar, né? Confiar, amar, conhecer, invocar e habitar. Amém? A partir disso você começa a entender que a segurança, ela vem para aquele que escolhe, aquele que decide se acolher em Deus, aquele que decide habitar e descansar, cumprindo, declarando, confiando, conhecendo, invocando o nome do Senhor. E se você hoje compreendeu essa palavra, se aprofunde em cada um deles. Há tanta coisa ainda para dizer aqui sobre cada um desses verbos. Há tanto da palavra de Deus para nos ensinar. O Senhor quer revelar a você. Ele quer aproveitar esse momento de pandemia para transformar o seu caráter, para transformar a sua comunhão com Deus. E quando você decide colocar os seus olhos no Altíssimo, você tem a certeza de que você não está sozinho. O medo não pode. A polícia militar não pode. Nada pode tirar a sua paz. Porque muitas vezes, diante disso, nós nos sentimos impotentes, porque é algo que nós não conseguimos visualizar, não é algo que eu consigo te proteger, não é algo que a polícia militar pode fazer físico. Você tem que fazer o seu papel, que é cumprir as medidas de prevenção. E espiritual, você precisa habitar
descansar, confiar. E esses 7 verbos vão fazer você ter a segurança e a proteção do Altíssimo. A palavra de Deus diz: deitei-me e dormi, acordei em segurança, porque o Senhor me guardava. Ou seja, você pode descansar, você pode confiar nesse Deus. Só mais um versículo que diz em Isaías 32:8: o meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. Isaías 32:18 diz isso. Isso é promessa, queridos. Deus institui reis, Deus estabelece governantes, Deus está no controle de tudo. E se nós estamos passando por isso, nós compreendemos que é o controle de Deus. Deus está no controle e Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele sempre está pronto, mais do que o 190. A polícia pode falhar com você, a viatura pode chegar depois que tudo já desandou, mas o seu Deus sempre vai estar pronto. Quando você ligar no telefone do céu, quando você clamar por socorro, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua segurança. Queria orar por você, para que os olhos do seu coração sejam abertos para essa palavra e que a partir de hoje você possa compreender que só você pode decidir qual será a sua atitude diante desse Deus. Só você pode decidir qual será a segurança que você vai buscar, porque os homens podem falhar com você. Tudo isso que nós estamos vivendo nos mostra muitas coisas, mas a maior delas é tirar o orgulho do homem, que ele possa compreender que sem Deus ele não consegue passar por essa pandemia. Sem o Senhor, as pessoas estão vulneráveis emocionalmente, estão vulneráveis dentro da sua própria casa. Mas você pode ser diferente, você pode vivenciar esse momento diferente. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Pai, hoje essa palavra tocou o nosso coração de uma maneira muito especial, revelando para cada um de nós que o Senhor quer, revelando a cada um de nós quão grande é a tua palavra, quão grande é a tua proteção, quão grande, Deus, é o Senhor, que está acima de todas as coisas, que tem o controle e o domínio nas suas mãos. Pai, que o Senhor possa tomar cada vida que me ouve nesse momento. Meu Deus, gera confiança em cada coração, que eles possam anelar pela tua presença, que eles possam compreender que o melhor lugar para se estar é na tua presença, é ter intimidade contigo, que o nosso amor por ti possa ser cada dia maior, que nós possamos nos apegar a ti nos nossos momentos de angústia e também nos nossos momentos de alegria, que nós possamos nos encher da tua palavra, que nós possamos nos encher de cânticos, que nós possamos aprender com o salmista, que quando nós clamamos o Senhor nos ouve. Nós não queremos clamar para a pessoa errada, nós não queremos confiar na força do nosso braço, no nosso esforço próprio, porque nós somos tão vulneráveis, nós somos tão perecíveis. E hoje nós compreendemos que o melhor lugar para se estar é na tua presença. O melhor lugar para se estar é aconchegado debaixo das tuas asas, em um lugar de intimidade contigo. Nós queremos te agradecer por isso, ó Deus. Muito obrigado. Eu gostaria só de compartilhar um testemunho, e eu deixei ele por último. Eu vivenciei isso na Academia de Polícia Militar quando eu estava no CFO. Nós estávamos na sala de aula, esse sentimento de impotência de saber, olha, Deus está no controle e agora eu entrego. E chegou um colega nosso e parou a aula e falou, olha gente, eu não sei se vocês acreditam ou não, mas a minha mãe é evangélica e ela teve um sonho, ela não conhece ninguém do CFO, e ela teve um sonho que 2 pessoas, colega aqui do CFO, iriam sofrer um acidente de trânsito, e Deus revelou para ela um nome. O nome de uma delas era Patrícia, e o outro ela não conseguiu lembrar o nome. Aí ele virou para mim e falou, Patrícia, eu não sei se você acredita nisso,
mas ela não te conhece, eu nunca falei seu nome para ela, e eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa com você. Eu falei, amém, eu creio nisso, que Deus, Ele prepara aquele que é filho dele, aquele que tem intimidade, o Senhor prepara. E aí, mas assim, ao mesmo tempo eu fiquei com o coração tão apertado, eu falei, nossa, eu ainda tenho tanto para viver, eu não quero morrer de acidente de trânsito. Isso foi numa quinta-feira, na sala de aula, só estava o CFO. Toda sexta-feira pela manhã nós fazíamos um culto muito abençoado. E naquele dia meu coração estava assim apertado, não compartilhei com ninguém. Eu falei, Canga, vamos pro culto, tá? Eu quero orar. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Se eu estou aqui neste lugar, se eu estou aqui na Polícia Militar, é porque o Senhor me quis aqui. E eu tenho completa certeza de que a vontade do Senhor para mim é a melhor. E eu entrego a minha vida nas suas mãos. E o culto acabou. E nós fomos experimentar uma farda de gala e marchar no Pátio Tiradentes, que é um pátio muito grande. E aí, quando nós estávamos lá, experimentando a farda e sendo fiscalizados, estava acontecendo junto com o CFO um curso de quase 1.000 soldados. E eles começaram a marchar na direção do CFO, como um exército. E eles vieram marchando. E o CFO ficou sem entender. Nosso comandante falou, gente, o que esse pelotão de soldado está vindo aqui para perto de nós? E eles fizeram uma roda em volta do CFO. E aí o capitão falou, o que está acontecendo? Aí o comandante dos pelotões de praça falou, olha, teve um aluno que teve um sentimento de fazer uma oração pelo CFO, para que o Senhor venha proteger os cadetes de acidentes de trânsito. Naquela hora eu olhei para a minha canga e falei, Deus é Deus. Porque naquele momento eu entendi que se o Senhor tiver que mover, queridos, um exército ao seu favor nessa terra, se o Senhor tiver que mover qualquer coisa nessa terra, Ele vai mover a seu favor. Você pode confiar. E naquele momento eu chorei, porque eu nunca tinha presenciado no ambiente militar tamanha revelação de Deus para minha vida. Deus tem um chamego com você também. Deus pode mover 1.000 soldados por você, mas Ele quer mover o seu coração para Ele. Ele quer gerar em você como Ele gerou em mim. Falar, Patrícia, você pode confiar, minha filha. Se eu estou te revelando é porque eu te protejo. E o que tiver que acontecer com você vai acontecer, mas eu estou no controle. Queridos, eu já passei por tantas situações. Eu já passei risco de morte. Mas nada abalou a minha fé. E eu tinha plena convicção de tudo que eu estava passando. Tanto na minha cirurgia como naquele momento. Eu tinha fé e confiança de que eu podia entregar. Ele era responsável por mim. Eu não tinha que me preocupar. Ele era responsável por mim. E quando eu vim para Goiás, que eu vinha todo final de semana, naquela mesma sexta-feira, que eu peguei o ônibus para vir, eu cochilei, porque a gente fica muito cansado nesses cursos de formação. E quando eu acordei com a buzina do ônibus. E eu acordei e falei, o que aconteceu? Eu perguntei para a menina em casa do meu lado. Ele falou assim, nossa, uma ultrapassagem, o cara quase bateu no ônibus. O ônibus que virou aqui para a lateral e que não pegou o carro. Eu falei, aí é o livramento. Então Deus pode livrar as nossas vidas neste momento de pandemia. Vamos nos apegar a Ele com amor. Vamos confiar e vamos fazer a nossa parte. Vamos nos proteger. Vamos usar máscaras. Vamos obedecer à fiscalização das medidas de segurança, das medidas de prevenção. Porque eu sei que nós vamos passar por tudo isso. E lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória. Porque vai passar. Você pode ter a certeza que tudo isso vai passar. Nós não seremos os mesmos. Nós seremos muito mais íntimos de Deus. Nós seremos muito mais cautelosos com as nossas vidas. Mas vai passar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço o pastor que me convidou, agradeço a minha família, o Marcos, a Isabela, o Felipe, que tem
também me apoiado e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.